A história começa com um rapaz chamado Jin, um estudante virgem do ensino médio praticando sua apresentação porque está prestes a conhecer seus novos colegas de classe. Ele mora com sua mãe e juntos gerenciam um restaurante chinês. Cortamos para um santuário, onde vemos dois estudantes acordando com ressaca, sentindo uma presença estranha. Um deles menciona a lenda sobre uma espécie chamada Honki que foi selada. De repente, ouvem um barulho estranho e uma porta se abre, os deixando assustados. Descobrimos que a pessoa selada possui um coração corajoso e nunca recua uma batalha. Na era dos guerreiros samurais, diziam que os guerreiros abandonavam suas armas para lutar desarmados, determinados a se tornarem os melhores, e personificavam os guerreiros Honki. Jin chega à escola, onde seu professor lhe dá um tour, revelando que há duas gangues competindo pelo topo. Jin vê membros das gangues lutando, mas parece não se importar, perguntando ao professor se há garotas bonitas na turma. O professor confirma, mas quando Jin se junta à turma, percebe que está cheia de delinquentes. Ele se apresenta aos colegas, mas eles o ignoram. O professor pede para ele se sentar, e Jin nota uma garota bonita na sala, se apaixonando imediatamente por ela. Ele se senta ao lado dela, e ela diz se chamar Mahoro, deixando ele nervoso enquanto pensa em se casar com ela. Após a aula, Mahoro se aproxima de Jin, perguntando se ele quer ir para casa com ela. Ele concorda, e ela diz que estará esperando por ele nos portões. Ele acha que finalmente vai se tornar um homem, então se apressa para fora, mas seus colegas o impedem. Descobrimos que são membros do Manano Kai, a gangue mais forte da escola. Ele os acha intimidadores e foge enquanto eles o perseguem. Ao colidir com um homem que também é da gangue deles, seus colegas explicam que ele acabou de esbarrar no melhor lutador deles. Jin pensa que será espancado, mas seus colegas ficam surpresos porque o homem o reconhece. Descobrimos que o homem é Mataka, amigo de infância de Jin, e que era o mesmo aluno que estava lutando mais cedo. Ele o apresenta aos colegas de gangue, explicando que treinou com Jin para se tornarem guerreiros Honki. Mataka elogia Jin, dizendo que ele era muito forte, mas seus colegas não acreditam. Ele parece um perdedor. Mataka o convida para se juntar a eles, mas ele recusa, dizendo que está com pressa. Jin corre para o portão, mas percebe que Mahoro já foi embora. Ele volta para casa, onde vemos os estudantes do santuário, e sua mãe se pergunta se ele conheceu alguma garota bonita. Ele não consegue disfarçar, mas sua mãe percebe que está quase na hora de seu programa de TV favorito. A mãe de Jin ordena gerenciar o restaurante, e enquanto ele atende os clientes, ele ouve estudantes falando sobre a entidade selada no santuário na quadra coberta. Enquanto isso, conhecemos Mahito, líder da gangue Sigma, e seu lutador se desculpa por perder uma luta contra Mataka. O lutador menciona que gosta de Mataka, dizendo que ele é um cara legal, mas Mahito chuta para longe. De volta ao restaurante, Jin reflete sobre Mataka, lembrando de uma vez que o viu sendo espancado, mas sua mãe reage ao programa de TV, e ele a pede para ficar quieta. No dia seguinte, o professor dá uma palestra de história, mas ninguém está prestando atenção. Durante o intervalo, descobrimos que a mãe de Jin prepara sua comida com carinho, chamando a atenção de Mahoro, que acha fofo. Jin se senta ao lado dela, perguntando por que ela não foi para a aula, e ela confessa que só queria faltar à aula. Ele se desculpa por não aparecer no portão, tentando explicar, mas ela o tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e pergunta se ele está livre no sábado. Animado, ele pensa que ela o convidou para sair, mas Mataka os interrompe, chamando por Jin. Os colegas de gangue de Mataka perguntam sobre Jin, presumindo que ele é fraco, mas Mataka insiste que ele é uma pessoa incrível. Um dos membros da gangue pensa em contar a Mataka sobre Mahoro, sentindo que há problemas, mas decidem apenas ver o que vai acontecer. Jin visita uma loja e decide comprar uma pedra, mas seus colegas se aproximam e começam a jogar videogame com ele. Eles pedem desculpas por tratar ele duramente, e ele está prestes a vencer o jogo quando seus colegas notam um grupo de homens se aproximando, decidindo sair. Jin vence o jogo, mas o grupo o cerca, perguntando se ele é de uma gangue. Ele nega, mas eles o ameaçam, dizendo que ele está jogando em território deles. Ele explica que acabou de se transferir de uma escola diferente e tenta sair, mas eles o ameaçam de agressão. Momentos depois, o vemos correndo de cueca, enquanto seus colegas riem, pensando que Mataka estava errado sobre ele. Ele se refugia no santuário, mas o grupo continua o perseguindo. Jin vê uma arma no chão, decide a usar, ameaçando atirar neles, mas eles riem, pensando que é um brinquedo e continuam se aproximando. Ele dispara, mas erra, e a bala ricocheteia na parede, atingindo sua cabeça. Os homens fogem, mas Jin percebe que ainda está vivo, com a bala presa em seu rosto. Ele tenta remover, mas acaba invocando um gênio que revela se chamar Si, perguntando a Jin sobre seu desejo. Jin deseja ter sorte com as mulheres, e Si, entendendo a situação de Jin como um jovem, oferece se fundir com ele, mas Jin recusa, então Si começa a seguir ele, e descobrimos que apenas Jin pode o ver. Enquanto isso, os colegas de Jin informam Mataka sobre o que aconteceu, achando que Jin é patético.
Mataka diz a eles que Jin é gentil e odeia brigar, então está tentando evitar conflitos. De volta à casa de Jin, se assiste as notícias enquanto Jin se pergunta se tem um amigo imaginário. Ele começa a esculpir uma pedra para Mahoru, pensando que isso a protegerá para a eternidade e a transformará em sua esposa. No dia seguinte, Jin percebe que a bala ainda está presa em seu rosto, mas sua mãe acha que parece legal, achando que ele vai sair em um encontro. Jin nega isso, mas sua mãe deseja sorte em seu primeiro encontro. Ele se encontra com Mahoru, e eles passam tempo juntos. Se pergunta se ele vai dar a ela a pedra, mas Jin manda ele ficar quieto. Mahoru acha estranho porque não pode ver se ele a observa lambendo um sorvete, o deixando nervoso. Ela expressa felicidade em estar com ele. O aconselha a tomar a iniciativa, e ele decide aproveitar o momento. No entanto, ele sente sua barriga roncar e de repente precisa ir ao banheiro. Ele corre para o banheiro e diz a si que isso sempre acontece com ele. Ao voltar para Mahoru, ele dá a ela a pedra com o nome dela gravado. Ela não parece gostar, mas disfarça. Jin explica que é uma pedra de amor eterno, prestes a confessar seus sentimentos quando são subitamente cercados pela gangue Sigma. Mahito se aproxima deles, e Jin se pergunta quem ele é. Então, ele se apresenta para Jin, que percebe a situação e decide sair com Mahoru, mas ela percebe que Mahito ficou incomodado com aquilo. Ela pergunta para Jin se ele está disposto a lutar por ela, e Mahito revela que ela é sua irmãzinha, e fica furioso porque Jin a tocou. De cima de um prédio, vemos Mataka, que observa Jin em apuros e corre para o salvar. Jin leva uma surra e pensa que está prestes a morrer, enquanto Mahoru se diverte porque gosta de ver Mahito lutando por ela. Alguém comenta que Jin é a vítima número 35 dos irmãos. Se acha que Jin é apenas mais uma vítima, revelando que esteve com outras pessoas que acabaram sendo mortas. Ele considera abandonar Jin, achando que se fundir com ele seria uma má ideia, mas nesse momento escuta Jin se recusar a morrer ou recuar, deixando-se animado. Ele pergunta a Jin sobre seu verdadeiro desejo, e Jin fica empolgado, dizendo a si que quer dormir com uma garota. Nesse momento os dois se fundem. Mahito está prestes a chutar Jin, mas ele bloqueia o ataque e emana uma aura sinistra ao socar Mahito com toda a sua força, lançando ele para longe. Agora manifestando todo o poder do gênio em seu corpo, Jin se tornará o maior delinquente da escola. Chegamos ao fim do recap desse anime incrível. Se inscreve no canal para continuar acompanhando a história de Jin agora com o gênio manifestado em seu corpo. Não esquece de deixar o like e até a próxima.